Oi, eu sou o Bruno e eu vou falar sobre o Florestan Fernandes. Principalmente eu vou falar ali do contexto histórico, das obras e um pouco da biografia dele, né? Bom, e para entender os pensamentos dele, a gente teria que ver o contexto histórico que ele estava inserido. Bom, Florestan Fernandes ele nasceu em 1920 e morreu em 1995. Todo esse período, ele sempre foi marcado por muita desigualdade, seja política, social, econômica. Bom, essa sociedade ela também foi marcada muito pelo racismo, né, pela exclusão social, principalmente feita pela elite, né, a elite que estava dominando o poder. Em 1964 houve, né, a ditadura militar, né, o golpe militar no governo, que instaurou uma ditadura que foi até 1985. Esse regime ele foi marcado por censura, repressão política, repressão social e principalmente a perseguição de pessoas intelectuais. E, então, para entender os pensamentos dele, a gente tem que ver que ele nasceu pobre, a sociedade oprimia ele, né? Então, esse é o contexto histórico da vida dele. Bom, agora eu vou falar de algumas obras dele. A primeira, Integração dos Negros na Sociedade de Classes, foi publicada em 1964, que foi o mesmo ano que a ditadura aconteceu. Essa obra ele analisou que o racismo ele não acabou depois da escravidão, mas sim, ele continuou de uma forma escondida, né? Uma forma sigila, que dificultou a inclusão social dos negros na sociedade brasileira. Outra obra que ele fez também que é muito importante é a Mudanças Sociais no Brasil. Essa obra ele estudava como, mesmo com a industrialização, a urbanização, a modernização, ainda tinha desigualdade social. Ele criticou o fato de que, mesmo com muitas mudanças econômicas, a sociedade brasileira ela concentrava o dinheiro em poucas pessoas. Além dessas obras influenciarem muito quem leu, elas também deram um novo lado para a política brasileira. Bom, e agora falando um pouco sobre a biografia dele, né, a vida dele, Florestan Fernandes nasceu em 1920 em São Paulo. Só que a família dele era muito pobre, pobre. Então desde cedo ele teve que trabalhar para sustentar a casa, né, ajudar em contas. Mesmo com essas dificuldades, ele conseguiu entrar na Universidade de São Paulo, onde ele se formou em Ciências Sociais. Depois de um tempo ele foi se destacando até virar um dos maiores sociólogos do Brasil inteiro. Nesse meio tempo ele virou professor na USP, mas ele foi professor durante a ditadura militar. Isso fez com que ele fosse perseguido e daí ele teve que se afastar do cargo e se afastar da universidade. Só que nesse período que ele estava afastado, ele sempre procurou mais e mais conteúdo sobre classes sociais, desigualdade social e a luta social das classes. Então ele acabou aprendendo mais política enquanto ele estava fora do cargo. No fim da ditadura, ele foi eleito deputado federal do PT, do Partido Trabalhista. Também participou da Constituinte de 88, que foi mais ou menos a reconstrução da Constituição brasileira. Então ele ajudou a escrever uma nova Constituição brasileira para que pessoas tivessem mais direitos. Bom, ao longo da vida ele sempre defendeu a democracia, direito das populações marginalizadas e a qualidade na educação pública, principalmente para negros e trabalhadores. Infelizmente ele morreu aí em 1995, mas ele sempre deixou um legado muito bom de intelectualidade, de justiça, né, perseverança, e esse legado influenciou muitas coisas na sociedade brasileira até hoje. Então é isso. Valeu. Olá, meu nome é João. Eu vou falar sobre o intelectual de filosofia e sociologia Florestan Fernandes, que era brasileiro e um importante intelectual aqui do Brasil. Um dia eu vou falar sobre o objetivo e sua participação política. Os objetivos basicamente giram em torno dele ir contra a desigualdade social, o racismo estrutural, e ele também não apoiava a criação da classe trabalhadora, onde o que ele mais ia atrás era de um tipo de sociologia que focava na emancipação dos oprimidos, onde grupos de pessoas que fossem oprimidas basicamente deixariam de ser oprimidas, se separando disso e tal. Mas ele também acreditava que ciência social tinha que ser usado para transformar a sociedade e não só para estudos e tal. E bom, agora eu vou falar sobre sua participação política. Em sua participação política, ele teve alguns estágios, basicamente, onde a primeira foi durante a ditadura militar, onde ele foi perseguido como professor da USP e exilado durante ela, por causa de suas ideias e tal. E entre 1980 e 1990, por aí, ele se tornou um deputado do PT, do Partido dos Trabalhadores, sabe? O que está com o representante Lula como presidente atual do Brasil, onde ele defendia direitos iguais, educação pública e igualdade racial. E basicamente todo o seu trabalho que ele teve
que ele participou e fazia dentro da política, era visando tentar acabar com o racismo, sendo um dos primeiros intelectuais aqui do Brasil que conseguia enxergar e era contra o racismo estrutural aqui do Brasil. E, bom, essa é a minha parte. Vamos lá. Bom dia, gente. Eu sou o Luigi e hoje vou fazer um vídeo muito especial pro Jair Fernandes, isso mesmo. Meu professor e coordenador, meu professor de filosofia e de sociologia e meu coordenador da escola do colégio português, que é um baita coordenador, hein, gente? Ó, ele veio e melhorou e muito. Mas tudo bem, não tô aqui pra falar do Jair, senão ia ter horas de vídeo. Eu tô aqui pra falar do Florestan Fernandes. E eu acho que esse nome passa um pouco do conhecimento de geração para geração quando se trata de filosofia e sociologia. Hoje eu vou falar da teoria do Florestan Fernandes, que tem como base a crítica social, com a grande influência do marxismo. Ele acreditava que na sociologia deveria existir uma ferramenta para transformar a sociedade e combater a desigualdade. Como assim? Não apenas a gente saber os problemas e como eles funcionam, isso. A gente precisa enfrentar eles, não apenas no papel, e sim botar em prática mesmo. Então a gente precisa buscar soluções concretas e botá-las em práticas. E um ponto central na teoria dele era que o Brasil ainda vivia num racismo estrutural. Como assim? Mesmo com o fim da escravidão, o Brasil ainda vive esse racismo estrutural. Porque a população negra continuou sendo excluída dos direitos básicos, que são educação, trabalho e cidadania. Isso acontece porque a sociedade brasileira foi construída sobre esse racismo e essa base desigual e excludente. Outro aspecto importante da teoria do Florestan é a crítica da elite brasileira. Ele dizia que as classes dominantes do Brasil são conservadoras e usam poder para manter o privilégio. E isso impedia a verdadeira democracia e a inclusão social. Então, para mudar isso, ele defendia uma revolução social baseada na educação. Isso mesmo, a gente vai mandar o pessoal estudar um pouquinho mais, a gente vai melhorar a educação, as escolas e etc. E também conscientizar sobre essa crítica e a mobilização política. E por isso a sua teoria é vista como uma sociologia militante. Ele usava conhecimento científico para denunciar injustiças e propor caminhos para uma sociedade mais justa e igualitária, assim como Marx pensava. Só que dessa vez ele usava crítica social. Obrigado por quem entendeu. Beijo e até mais. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver.